Parece estranho dizer isso, mas você já se perguntou qual é o seu pior inimigo? Calma, antes de você pensar bobagem. O que comumente as pessoas elas pensam? Elas pensam o diabo. Talvez outros pensem, é o fulano, é o cicrano. E aqueles mais desajuizados podem pensar, minha sogra. Não é o meu caso, minha sogra é uma benção. E se você disse o diabo no sentido de alguém que veio para roubar, matar, destruir, que te odeia, você está certo. Porém, num sentido talvez um pouco mais específico que nós vamos trabalhar hoje, o pior inimigo é você. O pior inimigo de você é você mesmo. Em que sentido? Convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Nós vamos hoje falar sobre as duas naturezas. A nova natureza e a velha natureza. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Você que assiste pela internet, você pode compartilhar aos seus amigos, seus familiares. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Se você não encontrou, não tem problema. Você pode escutar a leitura que eu passo a fazer e diz assim: pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha só que interessante. A morte ou a vida não podem separar-nos do amor de Jesus. O que mais? Diz ali, nem anjo, nem demônio pode nos separar do amor de Jesus. Uau! Saber que um demônio não pode separar do amor de Jesus não é algo muito legal? O que mais? Nem quaisquer poderes. A polícia não pode se separar de Jesus, o governo não pode se separar de Jesus, o bombeiro não pode se separar de Jesus, os feiticeiros não podem se separar de Jesus, os pastores não podem se separar de Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. Nada pode separar de Jesus. Aí talvez você se pergunte assim, pastor, então como é que tem gente que se afasta do amor de Jesus? Esse Jesus que diz a Bíblia, porque Deus amou o mundo, talvez o versículo mais famoso, né? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O que pode então separar alguém? Tem alguma coisa que não está nessa lista? Teu nome não está na lista. Diz que o anjo não pode te separar, que o demônio não pode te separar, que qualquer poder, que nada pode te separar de Deus, mas não diz ali que o Franco não pode te separar de Jesus, né, Franco? Não diz ali que o Dudu não pode te separar de Jesus, Dudu. O teu nome não está ali. Porque você, se quiser, pode se separar de Jesus. Então, muitas vezes, o nosso grande inimigo é a velha natureza. Tem um termo que o pessoal usa em filmes, né? Originalmente, ele vem de uma religiosidade, de uma feitiçaria lá do Haiti, que é o termo zumbi. Só que quando os cineastas viram aquelas práticas, eles adaptaram. E hoje o que todo mundo pensa quando fala em zumbi é no que se vê nos filmes, né? Ninguém pensa, né, lá numa religião específica, mas pensa nos filmes. E eu queria te contar que em certo sentido, existem muitas pessoas que são mortos, mas andando por aí. Ixi, pastor, agora ficou complicado. Mortos, mas andando por aí. Quer ver comigo? Se você é rápido, você pode abrir em Efésios capítulo 2. Se não, você escuta a leitura. Os versículos 1 e 2. Efésios 2, 1 e 2. Olha só o que diz. Ele lhe deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões, pecados. Alguém aqui recebeu vida de Jesus?
Diz ali que você recebeu vida quando você estava morto. Você recebeu vida quando você estava... Então, se você está vivo, você já estava morto. Não é a lógica do versículo? Ele deu vida quando vocês estavam mortos, e vocês disseram que já receberam vida. Então, vocês admitem que estavam mortos. Amém? Mas isso é muito estranho. Isso é muito esquisito. É muito esquisito. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais vocês andavam muito tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E por muito tempo a gente pensa que quando ele diz que nós estávamos mortos, a gente pensa que isso é uma hipérbole. A gente pensa que o apóstolo escreveu assim: ele escreveu que a gente estava morto. Não era no sentido que a gente estava assim, morto. Ele quis dizer que a gente não estava legal, que a gente estava assim, né, com problema. Não, estava morto mesmo. Estava morto. Não estava meio morto, estava morto. Você acha que Deus estava de brincadeira quando ele disse para o Adão: não coma, Gênesis 2,17, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Aí eu te pergunto, no exato momento em que Adão comeu do fruto proibido, ele morreu? Morreu. Não, pastor, não morreu, porque nasceu dele toda a descendência. Morreu sim, Deus não estava de brincadeira. Como assim, pastor? Está me confundindo a cabeça. Vamos lá. Adão morreu sim, instantaneamente. Na hora que ele comeu, ele morreu. Deus disse que se ele comesse, ele ia morrer, ele comeu e ele morreu. Qual é a surpresa diante disso? Qual é a nossa dificuldade de entender que Adão morreu? Qual é a nossa dificuldade de entender que se você recebeu vida de Deus, você estava morto? Qual é a dificuldade de entender que existem mortos caminhando por aí? É o nosso conceito de o que é estar morto. O que é alguém morto? A gente geralmente pensa na morte do corpo, porque o corpo morre, vai para o sepulcro e se desfaz. A gente pensa na morte do corpo. Mas nós somos corpo, alma e espírito. E a morte do nosso espírito não é igual à morte do nosso corpo. Os espíritos, eles não morrem. Olha só que interessante. Quer ver? Acompanha comigo. Satanás, certo? Satanás está morto ou está vivo? Satanás está morto. Porque todo aquele que está desligado de Deus está morto. O espírito dele está morto. Queridos, é que nós confundimos morte com aniquilação. Quando uma pessoa morre, ela não deixa de existir. Ela dorme para o dia da ressurreição, ou da vida eterna, ou do juízo. Amém? Essa é a questão. O diabo não vai estar mais morto do que hoje no dia que Deus jogar ele no lago de fogo que arde com enxofre. Ele não vai estar mais morto do que já está hoje, ele já está morto. Ele só vai estar mais castigado do que está hoje. E assim, queridos, a morte espiritual, ela acontece mediante o pecado. E quando Adão pecou, o seu espírito morreu. Mas não significa que o espírito de Adão deixou de existir. Porque morte, no conceito cristão, é a separação de Deus. Morte é estar separado de Deus. Você sabe qual é o pior castigo que existe no inferno? O pior problema do inferno? O pior problema do inferno não é o fogo, não é o verme que não morre, não é o ranger de dentes de noite. Esse não é o pior problema do inferno. O pior problema é que a pessoa que está ali está separada de Deus. Ela não tem conexão com Deus. Ela não está ligada, ela não tem relacionamento de amor, de afeto, de filiação com Deus. Esse é o maior problema. A morte de um espírito é estar desligado de Deus. Essa é a questão. Essa é a questão.
Então, se a pessoa ela não nasceu de novo ainda, ela é uma criatura de Deus. E infelizmente no seu espírito ela está morta. Ela precisa encontrar-se com Jesus Cristo para receber a vida. Novamente eu digo, nós lemos: vocês estavam mortos nos seus pecados e delitos. Antes de Cristo nos dar vida, nós estávamos de fato mortos. Os nossos corpos vivos, mas o nosso espírito estava separado de Deus. Amém? Então esse é o conceito de morte e de vida que eu estou trabalhando aqui. Vida, estar ligado com Deus. Morte, estar desconectado de Deus. Amém? Amém? Esse Adão, quando desobedeceu, ele se tornou, desculpe essa expressão, ele se tornou morto-vivo. Porque o seu corpo estava vivo, mas agora o seu espírito estava morto. Ele precisava de salvação. Ele precisava de transformação. E sabe qual é o nosso problema às vezes, queridos? Às vezes nós criamos uma expectativa sobre as pessoas de que um morto se comporte como alguém que está vivo. Às vezes nós criamos a expectativa de que uma pessoa que ela não conhece, ela não nasceu de novo, ela consiga viver a revelação do Evangelho. E por mais que ela queira ser boa, ela queira fazer as coisas certas, enquanto ela não receber a vida de Deus dentro dela, ela não consegue fazer isso. Uau, isso é muito forte. Mas sabe qual é a boa notícia? O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Sabe qual é a boa notícia? O Pai deu o seu Filho para que você receba a vida. E se você ainda não recebeu essa vida, não quero lhe ofender, justo o contrário. Eu te digo que todos que estão aqui, incluindo eu, todos nós, um dia estávamos mortos. Você acredita nisso? Todos nós que estamos... Então, eu que lhe falo hoje, essa pessoa que está aí do seu lado, nenhum de nós, nesse sentido, é melhor que o outro, porque Jesus nivela todos. Nós todos estávamos mortos, essa é a verdade. Caminhávamos, andávamos, fazíamos coisas, mas o nosso espírito estava desligado de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Mas Jesus nos salvou. Quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, Ele ligou o nosso espírito ao Espírito de Deus e nós fomos salvos. Outro erro que às vezes a gente faz: discipular alguém que está morto. Se a pessoa não nasceu de novo ainda, ela não vai conseguir viver o Evangelho. Não adianta você ter essa expectativa. Às vezes há pais que cobram seus filhos que vivam como cristãos quando deviam estar evangelizando eles. Porque de nada adianta seu filho aprender a viver um rótulo evangélico se o espírito dele continuar morto. Você entende isso? O nosso principal compromisso como pais é anunciar a salvação, a vida de Deus para os nossos filhos. Porque salvos, eles vão ter a capacidade de entender as coisas de Deus e serem, enfim, transformados pelo Espírito Santo e não pela nossa persuasão. Eu digo para você, não case com alguém que está morto. Você que está solteiro, não faça isso. Você que está solteiro, procure alguém que já recebeu vida de Deus, porque o que você espera que esse relacionamento lhe proporcione se você casa com alguém que está morto? O que esse relacionamento vai lhe trazer? A sua morte, não vai lhe trazer vida. Então ore, se você ama alguém que ainda está morto, ore para que essa pessoa primeiro viva. Ore para que essa pessoa que ainda não conhece Jesus Cristo, ela o conheça, ela nasça de novo, ela se torne uma nova criatura, e aí sim, vocês podem orar para discernir a vontade de Deus e iniciar algum tipo de relacionamento, amém? A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Querido, eu quero dizer para você que o céu existe, que anjos e demônios existem, que o Deus em quem eu creio,
e se você se professa cristão, você professa acreditar nisso também, ele nasceu de uma virgem. Sim, eu creio totalmente que ele nasceu de uma virgem pelo poder do Espírito Santo. Isso se chama milagre. E eu creio que ele ressuscitou dentre os mortos. Isso também se chama milagre. E se ele fez isso, ele pode trazer vida sobre você também, aleluia. Jesus quer salvar você. Jesus quer lhe dar vida. E foi um homem estudioso da palavra para quem Jesus deu essa resposta. Porque ele estudava a palavra, mas ele precisava de vida. Ele não precisava só de conhecimento. E uma vez que a pessoa, então, ela recebe Jesus, como diz lá, João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma vez que a pessoa recebe Jesus, ou como diz lá Romanos, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, então em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, se você diz, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Se você diz, Senhor Jesus, me salva. Se você diz, Senhor Jesus, me dá essa vida, então o seu espírito que está morto, ele nasce de novo. O espírito que está morto é ligado com Deus, aleluia. E aí você passa a ser, como diz 2 Coríntios 5,17, uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, ou seja, se você entregou a vida para Jesus, alguém aqui já fez isso? Alguém já fez? Se você está em Cristo, é uma nova criatura. Está vendo? As coisas antigas já se passaram e eis que se fez novo. Se você está em Cristo, você não é mais um zumbi. Você não é mais um morto-vivo. Você não é mais alguém que só tem uma vida biológica, mas não tem uma vida espiritual. Se você está em Cristo, você nasceu de novo e agora você tem vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando você nasceu, você foi criado descendência de Adão. Mas quando você nasce de novo, você é criado à semelhança do segundo Adão. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:45, o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Fala de Jesus. Quando você nasce da sua mãe, você é um ser vivente. Você é uma criatura. Você é uma pessoa que tem vida vida biológica. Você está biologicamente vivo. Esse corpo. Mas quando você nasce de novo, quando você recebe Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, você recebe a vida Zoé, você recebe uma vida espiritual sobre você. Está dando para entender? Existem mais coisas nessa terra, meu querido, do que as coisas que você consegue enxergar. E eu quero lhe falar da salvação do nosso Jesus Cristo. Esse Espírito vivo deseja lhe dar a vida. Aleluia. Antes da gente continuar, eu quero te contar a respeito de uma pessoa que eu conheço. E eu tenho certeza que você vai gostar dela, porque essa pessoa é, sei lá como descrever, é um santo. E olha, no coração dela tudo que há é desejo de honrar a Deus, de viver para a glória de Deus, de andar em santidade. E essa pessoa está aqui hoje. Posso apresentar ela? É você. Se você nasceu de novo, no seu espírito, no seu interior, você já foi feito uma nova criatura. Se você nasceu de novo, o seu espírito que estava morto e não conseguia entender a Bíblia, e não conseguia entender as coisas que acontecem numa igreja, se você nasceu de novo, o seu espírito agora está vivo. E lá no seu espírito você tem desejo de fazer o que é certo, você tem desejo de fazer o que é correto, você ama a palavra, você ama orar, você ama buscar a Deus, amém? Se você já nasceu de novo, essa pessoa que eu quero apresentar é você. Mas aí que vem a guerra agora. Aí que vem a guerra agora. Nós já aprendemos duas coisas hoje. A primeira é que nós estávamos todos mortos. Deu para entender isso? Todos nós.
Ninguém é melhor que ninguém aqui nesse sentido. Nós estávamos todos mortos. Porque embora o nosso corpo estivesse vivo, o nosso espírito estava desligado de Deus. Ok. A segunda coisa que nós aprendemos é que Jesus nos deu vida. Amém? Que agora o nosso espírito está vivo. Nosso espírito está vivo. Isso significa que agora existem duas naturezas sobre nós. E por muito tempo eu pensei nessas duas naturezas como quem olhava o desenho do Pluto, né? O anjinho, o demôniozinho que ficava no ombro do Pluto, ficava dizendo para ele, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ou como, infelizmente, confesso esse erro, infernizava a minha irmã. Eu dizia para ela que tinha o Sidney e tinha o Iênides. E aí eu dizia, agora é o Iênides, ia lá e judiava dela. Batia nela, eu dizia que era o Iênides. O problema é que ela acreditava. Sofria, traumatizei ela, tadinha. Tenho certeza que ela deve ter já procurado ajuda para resolver isso. Traumatizei, coitada. Desculpa, mana, se tu estiver assistindo. E eu imaginava que era mais ou menos assim a velha natureza e a nova natureza. Como quase que duas personalidades. Como quase que dois espíritos brigando dentro de mim. Mas não é bem assim. A coisa não é bem assim. A Bíblia não diz que nós temos dois espíritos. A Bíblia nos diz, em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós temos espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Então, se o meu espírito é nascido de novo e ele foi feito perfeito em Cristo, por que eu ainda tenho lutas? Porque às vezes, mesmo que desejando, querendo ser santo, você não é perfeito em todas as suas atitudes e pensamentos. Por quê? Porque essa sua parte chamada alma é onde estão seus sentimentos, suas emoções, sua volição, é uma parte muito importante do seu ser. E essa parte chamada alma, ela está num processo de regeneração. Seu espírito está morto e agora está vivo. Então mudou totalmente. É uma nova criação. Amém? Lá no seu espírito, você já foi feito perfeito em Cristo. Você ama a Deus, você quer se relacionar, você quer se andar em santidade. Mas a sua alma, suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos, eles por muito tempo viveram no sistema desse mundo. Se acostumaram com as coisas erradas e se acostumaram a desenfrear, não controlar os instintos naturais até do nosso corpo. E agora existe uma luta entre os hábitos, a cultura, o jeito que você viveu a sua vida inteira e essa nova natureza que Deus colocou dentro de você. E existe uma guerra entre essas duas naturezas dentro de você. Está dando para entender? Existe uma batalha sendo travada. Enquanto eu prego essa palavra, existe uma batalha sendo travada dentro de você. Existe uma luta. A velha natureza é o pacote completo daquelas coisas que estavam lá já antes da conversão. E ela inclui os desejos da carne, o mundo e os ataques do diabo. A velha natureza, os desejos da carne se encontram em Gálatas 5, versículo 19, nos versículos seguintes, que eu vou resumir em 3 coisas só. Tá? Não é um resumo oficial, mas vamos lá. A carne, a natureza velha, a natureza antiga, ela cai. O pastor Wagner, quem foi discipulado com ele, lembra, né? Ele falava dos 3 Gs. Gold, Glory and Girls. Ele falava pra gente. E resumindo, gente. Sexo, poder e glória. A velha natureza sempre deseja viver uma sexualidade de uma forma errada. Ela sempre deseja ter poder, glória, fama. Ela sempre deseja essas coisas. Ela não controla os seus impulsos naturais. A velha natureza, ela é desenfreada. E a Bíblia fala que essas obras da carne são inimizades, porfia, feitiçarias, um monte de coisa arada.
Obras da carne. O mundo é esse sistema todo que existe ao redor, esse sistema podre, esse sistema ruim, esse sistema corrompido que existe, que tenta sempre empurrar as pessoas para o lado errado, sabe? Esse sistema corrupto que existe, esse mal, o mundo que jaz no maligno. E é o diabo que quer fazer de tudo para que a sua velha natureza prevaleça sobre a sua nova natureza. Mas eu quero dizer para vocês, abra sua Bíblia em Romanos 12, versículo 2. O mundo é como uma forma, e a sua mente como um computador precisando de formatação. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem. Em algumas versões traduzem muito bem dizendo: não vos conformeis ao padrão desse mundo. Sabe, não quer dizer que por uma coisa ser, entre aspas, comum, normal, não quer dizer que ela é certa. Ah, todo mundo faz, mas você não é todo mundo, já dizia tua mãe. Todo mundo faz, todo mundo diz, todo mundo acredita. Tá, mas você nasceu de novo, todo mundo está morto ainda. Você não pode continuar agindo que nem um morto, você agora está vivo. Servia para você aquilo quando você estava morto, agora você está vivo, não te serve mais. Aquele comportamento, aquela atitude não te serve mais. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Agora o seu espírito, que é uma nova criação, precisa ajudar a sua mente a manifestar essa nova criatura que você já é em Cristo Jesus. O seu espírito que já nasceu de novo, agora ele precisa transformar os seus pensamentos, transformar a sua mente de modo que daqui para frente os seus pensamentos estejam de acordo com a vontade de Deus. Amém? Sabe, logo quando a gente se converte, a gente nem sempre sabe a diferença do certo para o errado. E um dia eu tinha feito algo errado e uma pessoa disse assim: tá, mas você é crente e faz isso? E ele disse assim: sim, por quê? Ele, que não era convertido ainda, já tinha pensado que aquilo poderia ser errado. E eu, tão acostumado, era normal. E nós precisamos ir deixando o nosso espírito transformando a nossa maneira de pensar. Por que nós temos que fazer isso? Por que nós temos que transformar os nossos hábitos, nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa maneira de ser e de agir? Porque tem gente que fala: não, esse é meu jeito. Tá, mas se é teu jeito, transforma. Ou aquele ditado evangélico bem clichê que diz, né? Pau que não nasce torto nunca se endireita. Daí a parte evangélica clichê é essa: todo pau torto tem jeito pro carpinteiro de Nazaré. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você nasce de novo e você é feito uma nova criatura, você passa a desfrutar da vida de Deus e da salvação de Deus. Mas é só quando você permite a transformação da sua mente e você abre mão das atitudes da velha natureza, é que você prova e comprova a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você recebe a salvação, você é salvo. Você nasce de novo. Mas para desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida, você tem que transformar aqui. Você tem que transformar, você tem que abrir mão de velhos conceitos, de velhas maneiras de pensar, porque os conceitos da Bíblia são totalmente diferentes dos conceitos do mundo. Os conceitos do mundo, eles falam: você tem que ser o grandão, manda-chuva que manda em todo mundo. Jesus disse: aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Tá vendo como muda? O mundo diz: o cara que tem várias namoradas, esse que é o bonzão. E a palavra de Deus diz que nós devemos ter um cônjuge, por toda a vida. Os conceitos da palavra de Deus são diferentes dos conceitos do mundo. São diferentes. E aí acontece esse processo de luta tremendo dentro de você, que começa a rasgar você no meio às vezes. E sabe quem vai ganhar?
Os evangelistas sempre disseram. É como se tivessem 2 leões brigando dentro de você e vai ganhar aquele que você der mais comida. Aquele que você alimentar mais. Porque se você nasceu de novo e começa a conhecer a palavra, pouco a pouco você vai descobrindo aquilo que fortalece seu espírito e aquilo que fortalece sua carne, aquilo que fortalece as coisas da antiga natureza e aquilo que fortalece as coisas da sua nova vida, é ou não é? Sabe, muitas vezes quando a pessoa está, por exemplo, tentando largar o vício do álcool, é dito para ela que um dos grandes problemas se chama o primeiro gole. Porque enquanto não vem o primeiro gole, não vem o segundo. Primeiro gole. O problema de quem teve vícios na internet é o primeiro clique. Por mais suave que seja, porque depois dele vem os outros. Uma vez uma pessoa que ele já era convertido, mas havia sido um criminoso, ele contou, não sei se da vida dele ou de algum ex-amigo, e ele disse, o difícil é o primeiro assassinato. Depois que mata o primeiro, o primeiro. Sabe qual é a solução que eles dizem então para essa pessoa que está lutando contra o álcool? Hoje eu não bebi. Hoje eu venci. Hoje eu não acessei, hoje eu não matei. Isso envolve, querido, uma decisão de não alimentar a sua velha natureza. De não alimentar aquelas coisas que você fazia quando você estava morto nos seus pecados e delitos. Isso envolve um posicionamento de agir de acordo a essa nova postura que você tem. Porque não é só uma vez você vir aqui e receber uma oração e dizer pronto. Você tem que todo dia decidir de novo. Você tem que decidir todo dia não dar mais vazão, não dar mais espaço para a sua carne. Na verdade, sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma guerra. Você tem que fazer uma guerra. Você tem que entender o que Deus espera de ti e o que a velha natureza quer. Você tem que assumir uma posição de guerra. Uma posição de guerra. E deixar que essa nova vida que Deus te deu se manifeste em todos os seus pensamentos e atitudes. Amém? Uma verdadeira guerra. Às vezes a gente briga com tanta coisa. Briga com o cônjuge porque não lavou a louça. Porque não trouxe a compra do mercado. Que não deu banho na criança, sei lá. Que gastou demais porque ganhou pouco, sei lá por que briga. Briga com o chefe porque o chefe mandou fazer sei lá o quê. Briga com o funcionário, briga com o prefeito, briga com o policial, e fala do político, e briga no Facebook. E briga. Faz guerra. Mas a verdadeira guerra que a gente tem que fazer é contra essa velha natureza. Porque quando o meu espírito era um defunto, ele era parceiro dela, mas não tem mais aquele defunto, eu estou vivo agora. E aquilo que o espírito morto gostava, eu já não gosto mais. Aquilo que eu gostava quando eu estava morto, eu já não quero mais. Agora eu estou vivo. Aquilo não me serve mais, então eu estou em guerra. Eu estou em guerra contra tudo que ainda há dentro de mim, contra todo resquício daquela morte, contra todo resquício que ainda tenta exercer domínio sobre a minha vida. Eu estou em guerra. E a minha guerra é evitar o primeiro gole, é evitar o primeiro clique, é evitar o primeiro, sei lá qual é o seu problema. Estou dando só exemplos aqui. Cada um se conhece. E evitar hoje. E vencer hoje. E a cada dia levantar dizendo de novo, hoje eu vou viver de acordo com a nova criatura que eu já sou em Cristo. E fazer guerra contra os impulsos. Contra as coisas que parecem tão pequenas. Nós já estamos acabando mesmo, pode ficar tranquilo. Quero convidar o Ministério de Louvor, se possível, para me ajudar, ou então podem largar uma música, caso não possam vir por algum motivo. Querido, eu quero te perguntar se você está vivo.
É simples. Todos nós estávamos mortos. Todos nós. E alguns dentre nós entenderam isso. E Jesus lhes deu vida. Lhes deu a salvação. E talvez hoje você ouvindo essa mensagem, eu concordo contigo que ela é uma mensagem difícil de entender mesmo. Mas ouvindo isso, pela misericórdia do Espírito Santo, daqui a pouco você pensou assim, tá morto, tá vivo, tá morto, tá vivo. Parece aquela brincadeira das crianças, né? Que daqui a pouco você já pensou assim, agora já não sei mais, tá morto ou tô vivo afinal? Se esse é o teu caso, eu convido você a fazer essa oração, pedindo que a vida de Deus entre dentro do teu coração. Mas eu não consigo entender muito a Bíblia, pastor, mas quando você tiver vida, você vai entender. Mas eu tento ser uma pessoa boa, todo mundo tenta ser uma pessoa boa, mas só consegue quem está vivo. Os mortos não conseguem ser pessoas boas de verdade, segundo o conceito de Deus de bom e mal. Você está morto ou você está vivo? Não é vergonha entender que está morto. Um dia eu estive morto também. Eu estive morto, desligado de Deus, mas hoje eu estou ligado a Ele. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Você quer nascer de novo? Você quer nascer de novo? Quer tirar essa dúvida do seu coração? Afinal de contas, eu estou vivo ou eu estou morto? Só o Espírito Santo pode te trazer essa revelação do novo nascimento. Espírito Santo, traz a revelação do novo nascimento nesse lugar. Traz a revelação do novo nascimento nesse lugar. Chega de gerarmos expectativas de que mortos se comportem como os vivos. E está na hora de investirmos tempo para que eles sejam salvos e fiquem vivos. Chega de brigar para que um morto se transforme, porque mortos não mudam. É hora de nós trabalharmos para que vivam e vivos sejam transformados. Talvez hoje você se encontre numa posição onde você está lutando contra alguém para que ela mude. Mas essa pessoa não nasceu de novo ainda e você está com uma expectativa que só vai te levar para a frustração. A sua expectativa tem que ser de que ela seja salva, para que então ela mude. Você que quer a vida, você que quer entregar a vida para Jesus, você que hoje quer dizer, eu quero estar vivo, eu não quero ser um morto vivo, eu não quero ter um corpo vivo, mas um espírito morto, eu não quero ficar como Adão ficou depois do fruto, que caminhava pela terra, mas estava morto no seu espírito. Eu quero estar vivo, eu quero saber que quando dessa terra eu partir, eu poderei estar no céu com Jesus. Eu entendo hoje que eu preciso me arrepender dos pecados e que só Jesus pode me salvar. Se você quer essa salvação, se você quer essa vida, se você quer a vida de Deus dentro de você, faça essa oração repetindo e dizendo assim: Jesus, não tenha vergonha de fazer isso, querido, todos um dia fizeram. Diga: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Hoje eu me arrependo dos meus pecados e te peço, me dá vida, me salva, Jesus. Eu renuncio às trevas e eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Você fez essa oração hoje? Deixa eu ver, levante sua mão. Você fez essa oração hoje? Glória a Deus, glória a Deus. Peço que os pastores